nós vamos falar um pouco sobre as questões, sobre a dinâmica, né, de como ocorreu o Enem de 2019. É importante a gente ressaltar que essa prova de Ciências Humanas do Enem de 2019, ela trilhou um caminho um tanto quanto diferente dos outros Enems. Então a gente percebe que a prova de 2019, ela apostou mais naquele método mais tradicional de conteúdo, né, óbvio que manteve a questão da interpretação do texto, da importância da interpretação de imagens, enfim, toda aquela estrutura que o Enem já trazia, mas inovou no sentido de que eles acabaram adotando esse método, né, um tanto quanto mais tradicional, de serem mais incisivos ou um pouquinho mais rigorosos no sentido teórico, na questão mesmo dos itens trazerem informações que são extremamente decisivas. Ou você sabe ou você vai ficar muito em dúvida, né? Mas nós temos total segurança de que vocês que têm a preparação aqui conosco no Enem, no canal do Enem BR, tiveram, enfim, um sucesso bastante garantido, tá? Então vamos lá, vamos começar. É importante a gente só ressaltar o seguinte, tá? A nossa prova de referência foi a prova azul, tá? Então, nessa prova azul, a gente separou, fez toda a referenciação, né? Sempre temos aqui indicando que nós estamos utilizando a prova do Enem de 2019, né? O número da questão e a cor da prova, ok? Então vamos lá para a questão 52, que é a primeira questão que nós vamos abordar agora, tá? O processo na tela, vocês podem acompanhar a leitura aqui desse texto de motivador para a questão. O processo da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Então, o que ele está trazendo nesse texto para a gente, tá? Esse texto, na verdade, esse trecho, ele traz alguns aspectos importantes, né? Ele diz que a farinha, ela já era um elemento pertencente à cultura dos nativos, daqueles povos que já viviam no Brasil, que foram, né, foram batizados pelos europeus de índios, tá? E aí ele vem dizendo ao longo desse trecho que a produção ela foi aperfeiçoada e foi ampliada, tornando-se um lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América, né? Ou seja, a todo esse território que hoje a gente compreende como uma boa parte do Brasil. E aí, ele fala que essa consolidação do comércio atlântico, ou seja, aquele comércio que partia aqui da América do Sul, dessa parte da colônia portuguesa para a África, estabeleceu diferentes conexões. E essa farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. E a questão, o que é que ela quer da gente? Ela diz o seguinte: considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente o quê? Ora, se nós já tínhamos um elemento pertencente às comunidades que viviam, as comunidades nativas que viviam aqui no Brasil, antes mesmo da chegada dos portugueses e dos africanos, como ele menciona no trecho, olha qual é o item que vai se encaixar nessa interpretação. Será que é a difusão dos hábitos alimentares? A disseminação de rituais festivos? Será que a farinha, a produção da farinha que saiu da América, cruzou o Atlântico, chegou ao continente africano, será que é um exemplo de disseminação de rituais festivos? Acredito que esse item a gente pode destacar, a gente já pode descartar, tá? Ampliação dos saberes
autóctones, ou seja, sempre que esse termo aparece, se refere aos povos nativos. Será que houve uma ampliação desses saberes ou houve, na verdade, a expansão do comércio, a expansão da utilização desse produto, né? Então, esse item a gente também pode descartar. A apropriação de costumes guerreiros. Esse item é aquele que a gente descarta de cara. O aluno que acompanhou as aulas, os cursos do nosso canal no Enem durante o ano, com certeza ele vai perceber que esse item não tem nada a ver, ele está tangenciando, está fugindo completamente do assunto. Por fim, o item é diversificação de oferendas religiosas. Ele insiste nessa questão de aspectos mais rituais, de aspectos culturais, mas olha o item que nós temos como item correto: difusão de hábitos alimentares, né? Ou seja, essa difusão, essa ampliação, a mandioca ela cruza o Atlântico, chegando no continente africano, justamente nesse processo de interação, de trocas culturais e de trocas também comerciais, tá? Então, o item correto dessa questão é o item A, ok?